Maria Imaculada, a paz de Jesus e o amor de Maria possam transbordar nossos corações. E hoje, em Um Santo por Dia, nós vamos falar sobre o servo de Deus, Guido Vidal. Servo de Deus, Guido Vidal, rogai por nós. E eu trouxe aqui comigo o Gustavo, também servo jovem do meu grupo de oração, para poder falar um pouquinho, sobre esse servo de Deus, Guido Vidal, por qual ele tem uma devoção particular. Como a Dani falou, iremos falar desse jovem, que muito mais do que jovem, um médico, surfista, seminarista e hoje servo de Deus. O Guido Vidal nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e de uma família muito católica, do senhor Guido, da senhora Ana, e ele cresceu numa família católica, fervorosa, teve o seu batizado em dezembro, depois a primeira comunhão, e cresceu com o coração dilatado por Deus, desde sempre devotado a Nossa Senhora, com amor precioso ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crescendo de tempo a tempo. E é interessante como que Deus deixou latente, como que Deus deixou de fato forte na vida do Guido a sua juventude, a própria juventude de Cristo expressada na vida e na juventude do Guido Vidal. Guido sempre teve o desejo de salvar almas, salvar vidas. Diz a mãe dele, em um documentário, que ele pequenininho na praia, porque logo depois que ele nasceu em Volta Redonda, ele cresceu e morreu residindo no bairro de Copacabana. E eles na praia, ele viu um salva-vidas e disse: mamãe, eu quero ser um salva-vidas. Ali dá para ver que ele não só apontou para aquele homem que fica ali para poder resgatar as pessoas que estão afogando, mas de fato no que a palavra diz: salvar vidas. Ser um salva-vidas e salvar vidas. E mais adiante, crescendo, iniciou a faculdade de medicina, ao qual estudou, formou e começou sua residência na Santa Casa de Misericórdia. E Guido, com o coração sempre voltado a Deus, fundou o grupo de oração na igreja Nossa Senhora da Paz, com auxílio do seu grande amigo Padre Jorjão. Ele começou a descobrir novos ares, a aprofundar cada vez mais as águas mais profundas. E numa certa pregação que ele estava num acampamento na Canção Nova, ele viu aquela passagem em Tobias que diz o seguinte: não desvieis o vosso olhar do pobre, e Deus tampouco desviará de ti. Nesses momentos refletiu quantas vezes havia desviado o olhar dos pobres. Pediu perdão a Deus e lhe pediu: Jesus, me ajude a cuidar dos pobres. Ele, que já estava residindo na Santa Casa de Misericórdia, na semana seguinte no Rio de Janeiro, encontrou com as irmãs da caridade de Santa Madre Teresa de Calcutá e, conversando com elas, ofereceu seus serviços de medicina gratuito ao apostolado delas, que era voltado aos pobres, aos moradores de rua ali na Lapa. E viu que de fato Deus ouviu sua oração e lhe concedeu graça, tamanha graça para poder se colocar a serviço da messe de Deus. E muitas vezes as irmãs testemunham que onde o Guido ia, todos queriam o Guido, ele era muito querido. Falavam que muitas vezes o hospital estava numa bagunça, numa baderna, tudo desordenado, aquela correria, enfermos um pouco agitados. Era o Guido chegar que a calmaria habitava naquele lugar, aquela paz do nosso Senhor Jesus Cristo que manda, aquela ordem do nosso Senhor Jesus Cristo que manda as ondas agitadas se acalmar. Assim era o Guido, onde ele chegava tudo se acalmava, tudo se encaixava, tudo entrava no eixo. E como o Guido atendia os moradores de rua, o Guido saía com seus amigos, tinha uma juventude forte, ao mesmo tempo que ele rezava, ele estudava, ele era surfista, era amigo de homens, de mulheres, de padres, então ele estava no meio de tudo e ninguém entendia nada, como que ele era tanta coisa ao mesmo tempo, e na verdade, a primeira coisa, tão amigo de Deus, tão conhecedor da palavra de Deus. E tem um relato, uma história muito interessante, que eles estavam voltando de um evento, tarde da noite no Rio de Janeiro,
E o Guido, né, estava com uma jaqueta de couro, estava frio naquele dia, e ele viu um morador de rua tremendo de frio, ali tentando dormir sem coberta, sem nada para poder, né, de fato, cobri-lo, né? O Guido, naquele momento, voltou o seu olhar para ele e tirou a sua jaqueta e colocou. Ali o seu amigo falou: que isso, Guido? Essa jaqueta você vai dar para ele? Essa jaqueta é muito cara, sua mãe trouxe para você lá de Roma. E aí ele diz: eu não posso permanecer quieto e fingir que eu não estou vendo nada quando eu vejo o próprio Cristo na minha frente, me pedindo um agasalho e morrendo de frio. Então a gente vê esse jovem totalmente, né, devotado a Deus, desapegado, desprendido das coisas do mundo. E foi assim que Guido, que era também devoto de Santo Inácio de Loyola, fazendo seus exercícios espirituais, meditando no Evangelho do Jovem Rico, quando o Senhor diz, né, lá em Lucas, ainda lhe falta alguma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. O jovem rico, por contrário, apegado aos seus bens, preso aos bens terrenos, preferiu continuar com suas riquezas do que obter a maior riqueza que existe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a moradia com Ele no céu. E Guido, quando ele meditou sobre isso, ele leu essa passagem, meditando sobre isso, ele ficou pensando: mas Deus, o Senhor está me pedindo, mas eu não tenho nenhum bem. Todos os bens que eu desfruto não são meus, é de meus pais. E naquele momento, naquela situação, ele ficou ali de fato meditando, contemplando, e ele levou o seu olhar para a parede do seu quarto e viu um quadro, ao qual nesse quadro estava o diploma dele de médico e embaixo tinha o seu nome. E ali ele entendeu que o único bem que ele tinha era a medicina. Ele falou: tá bem, Senhor, se assim o Senhor quer, eu também quero. Eu ofereço para ti o meu único bem, a minha formação de médico. E assim ele foi e intensificou mais ainda o seu apostolado como médico, né, voluntário nas ruas, fundou também um outro grupo de oração no Hospital Santa Casa de Misericórdia, e nesse apostolado ele conhecendo outros médicos e trazendo tantos médicos para poder ajudar nessa missão, pedindo com que o pessoal do grupo de oração lá do Nossa Senhora da Paz ajudasse também. Então o apostolado nas ruas começou a ficar grande, começou a ficar conhecido por muitos, pessoas que nem tinham fé em Deus, pessoas que já tinham esquecido da fé, que não eram, né, cristãs, não eram católicos, começaram a ser tocadas pelo amor de Deus através da vida e da entrega do próprio Guido. E um médico, uma vez, vendo aquela entrega do Guido, ele era uma pessoa que qualquer um conseguia sentir essa alegria, essa luz de Deus na vida dele, olhou para ele, vendo aquela movimentação, disse: irmão, você precisa ler o livro O Irmão de Assis. E ele ainda não tinha lido. E ao ler esse livro, que relata, né, uma biografia assim, muito sensata, muito boa, que relata a vida de São Francisco de Assis, ele leu e sentiu muito chamado à vida sacerdotal. E ao sentir esse chamado, ele se doou a Deus, largando sua família, a riqueza, viviam numa família rica, e sem olhar para trás, somente olhou para frente e foi. E Guido iniciou, né, os estudos de filosofia e teologia no mosteiro de São Bento, ao qual Dom Homer, que estava orientando, viu que era importante com que o Guido continuasse com o seu apostolado de medicina, ajudando os irmãos, porque era muito útil, era muito fecundo. E como o direito canônico permite com que os anos obrigatórios no seminário sejam 2 anos, ele cursou filosofia e teologia morando em casa, mas já como seminarista, por ordem do Dom Homer, para que ele continuasse o seu trabalho de médico, se preparando para ser um médico da alma. E o Senhor o quis, né, antes dos seus próprios projetos do Guido e de planos de muitos. Em 2009, no dia 1º de maio, na despedida, né, entre aspas, de solteiro de seu grande amigo e afilhado, ao qual ele seria padrinho de casamento, Dudu, ele surfando entre os amigos, ele acidentou, né, com
foi atingido pela sua própria prancha na nuca, afogou e faleceu. Tem uma frase, né, um conto que o Padre Jovem diz, que nos faz refletir como jovens, como homens e mulheres, essa juventude de Deus, a voltar o nosso olhar para esse servo de Deus que está no processo de beatificação para ser santo, para que nós possamos voltar o nosso coração para Ele e ser, assim como Guido foi, para Deus. Permitir que o nosso olhar não esteja distraído nas janelas, mas que esteja focado sempre na porta, além da porta, no trono, onde o Senhor está dentro do nosso coração. E alcançar também esse mesmo Rei que está no trono dos outros corações. E se assim o Senhor nos permitir, com que nós encontramos com que o coração esteja com tronos vazios, convidar com que o Senhor possa entrar nesses corações e ali residir. E foi isso que o Guido fez. O Padre Jordão diz que o Guido, nós, na verdade, acreditamos que o Senhor está aqui, que Ele está no meio de nós, que Ele nos alimenta, que Ele nos preenche e que Ele nos guia e nos orienta. Mas o Guido não. Com o Guido era diferente. O Guido ele não cria. O Guido ele tinha certeza. E que nesse um santo por dia possamos pedir a intercessão ainda desse servo de Deus, que temos certeza que ele está no reino dos céus, regozijando e festejando as bodas do Cordeiro, daquele que um dia chamou e que também irá nos chamar, pedindo a ele a intercessão para que possamos ser fiéis, perseverantes, assim como Guido foi, de reconhecer que muitas das vezes não estamos honrando a Deus como Ele é digno de ser honrado, de amar a Ele não só nos 10 mandamentos, mas ir além, né? Porque o jovem rico amava os 10 mandamentos, mas ir além do chamado que o Senhor faz a todos nós posteriormente, como Ele fez com o jovem rico e fez com o próprio Guido, e segui-lo, amando com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amém. E o Guido, sendo esse jovem, que atende ao chamado que tantos santos fazem, para nós, igual São João Paulo II, que fala: jovens, não tenham medo de ser os santos do novo milênio, e São João Bosco ali, santo da juventude, que também nos pede para que possamos amar a Deus, buscar ser santos ainda na juventude, não deixar para a velhice para buscar a santidade. E São Padre Pio, e tantos são os santos que nos falam, Santa Catarina de Sena, que vai fazendo esse chamado à juventude. Mas antes de atender o chamado dos santos, o Guido ele atende ao chamado do santo de todos os santos, que é Jesus, e que nos diz: sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Então que possamos pedir a intercessão do Guido, este servo de Deus que atende esse chamado também, da terra de Santa Cruz, servo de Deus brasileiro, que possamos então pedir a intercessão para que também possamos atender a este chamado que o próprio Deus nos faz, a santidade. Servo de Deus, Guido Scheffer, rogai por nós.